queridos, que Deus esteja abençoando você. Estamos com você nesta quarta-feira, mais um dia de estudarmos a Constituição do Reino. Falamos sobre o reino e a sua Constituição, ou as leis do reino. Estamos aqui para aprender isso como cidadão celestial, lei de reino. E vamos com você neste programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus. Para fazer esse programa comigo eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Opa, estamos aqui juntos, unidos, numa só fé, meditando nas Sagradas Escrituras. Divulgue esse programa na sua rede social, né? Divulgue para os seus amigos, porque acreditamos que o Deus Todo-Poderoso, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Acredite nisso. Talvez você se decepcione, porque uma promessa não foi cumprida para você. Mas o meu Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Amém, graças a Deus. Então vamos estudar a Palavra de Deus junto com você. Pegue Bíblia, caneta, papel e vamos estudar a Palavra de Deus. Eu vou pedir, querido, que venha um intervalo. Cadê você levantar, pegar Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós paramos no programa anterior, em Mateus, capítulo 14, e o versículo 21. Agora vamos ler o 22. Se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui nosso endereço da rede social. Você pode ir lá acessar a rede social, assistir os programas anteriores. Já aproveite, querido, não lhe custa nada. Se inscreva, curta ou siga dentro da rede social, que você nos ajuda muito. Vamos então em Mateus capítulo 14, versículo 22, pastor Carlos. Pois é, Jesus anda sobre o mar, ó. Imediatamente, após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Olha só. Em seguida, Jesus ordenou. Ele mandava com firmeza. Não insistiu, mandava com firmeza. A seus discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele, para outra margem do lago. Que ele voltasse para Cafarnaum. Ele saiu e agora ele mandou que ele voltasse para Cafarnaum. Enquanto isso, ele despedia a multidão. Somente ele despediu, satisfeito, física e espiritualmente. Eles tinham acabado de comer, estavam satisfeitos, físico, e agora ele despedir e ser satisfeito espiritualmente. Os discípulos trouxeram a parte física. Jesus ia trazer a parte espiritual. Vocês vão? Daqui a pouco eu vou. Pode ir. Vão que eu vou. Eles foram para o outro lado e ele ficou ali despedindo a multidão. Versículo 23, pastor. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar de noite, lá estava ele só. Quer dizer, ele despediu a multidão. Agora, engraçado, pastor, que eles estavam em um barco. Era um barco. Jesus mandou que eles fossem para Cafarnaum, que Jesus iria. Como é que Jesus ia? No momento que se preocuparam como é que Jesus ia. Sim. Como é que o Senhor viria para o outro lado? Né? Como é que viria Jesus? Eles foram. Ele vai costear o mar. É um lago grande, que demanda tempo. É um lago grande. Eu já estive lá.
ele tem em torno de 4 quilômetros de um lado e no outro. Tem o Rio Jordão, uma ponta, vai o Rio Jordão na outra. Ele teria dificuldade. Como é que ele faria? Né? Mas ele despediu a multidão, que indica que ele, no momento, se preocuparam com isso, né? Indica que não desejavam isso. Ele, quer dizer, quando ele despediu, quer dizer que a multidão queria ficar ali, mas ele mandou que eles fossem. Subiu ao monte para orar. Expressa que ele frequentemente fazia. Frequentemente ele ia no monte para orar. Isso era de comum. Aí você lê lá em Mateus 26, 36, Marcos 6, 46, né? E chegando já tarde, estava ali só orando. Ô pastor, coisa interessante isso aí que o senhor falou, que Jesus ele fazia repetidas vezes essa subida de monte. Isso prova, meus irmãos, que nós não podemos ficar vazios, não podemos ficar sem orar. Nós não podemos, quando a gente convida você para um ministério de oração, é espelhando em Jesus, irmãos. A gente não quer poder, porque quem quer poder normalmente domina as pessoas para si. Nós não queremos isso. Nós queremos que você busque o poder para você mesmo usufruir da salvação, usufruir do poder desse governo justo que é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos, palavra forte essa em que Jesus, ele subia ao monte para orar. E nós não podemos fazer de diferente. E temos que entender, ele não precisava, no espiritual ele era Deus, no físico ele era homem, mas ele estava nos dando exemplo. E nós precisamos ter comunhão com Deus. Como é que você tem comunhão? Conversando, falando. E Jesus precisava ter comunhão com Deus. Olha só, no versículo 24, pastor. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento lhes era contrário. Ora, já o barco estava no meio do mar. Ele estava, quer dizer, interfere-se não só no mar da Galileia, mas também no mar da vida. Né? Ele está andando, estava no meio do mar. Olha só, açoitado pelas ondas. São no meio das tribulações, das lutas. Né? Porque o vento era contrário. Veja o versículo, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. As dificuldades estavam dando de frente à humanidade, pervertida com o resultado da queda. Né? E isso acontece com os discípulos. Eles estavam no meio da vida, no meio do mar, e o vento era contrário, passando por luta, por dificuldade, e eram os discípulos. E muitas vezes as dificuldades nos são contrárias. Nós estamos no meio do mar da dificuldade. Mas nessa hora, mesmo que Jesus não está no barco, sabemos que Ele está conosco. Ele está ali para cuidar de nós, Ele sabe. E Jesus sabia que o barco estava ali. Olha só, pastor, no 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Mas, na quarta vigília da noite. A primeira vigília começa a vigília às 6 horas, 18 horas. Das 18 é uma vigília, 3 horas. Das 18 a 9, primeira vigília. Segunda vigília, das 21, das 9 da noite, até 0 hora, até a meia-noite, segunda vigília. Terceira vigília, das 0 horas até as 3 horas da manhã. Quarta vigília, então ele estava aqui entre as 3 horas e as 6 da madrugada. Isso ele despediu a multidão. Alta madrugada, hein? Ele despediu a multidão no comecinho da noite e ele ficou orando até as 3 horas da manhã. Aí na quarta vigília, ele sabia que o barco estava passando por problema, estava enfrentando dificuldade. Por que ele não veio antes? Por que não veio antes? Porque eu estou falando para você que nos ouve. Por que Jesus não veio antes? Porque muitas vezes nós não queremos passar pela dificuldade. Exatamente.
Nós não queremos passar pela luta. Nós não queremos passar pela tribulação, o vento contrário, o mar balançando, as dificuldades da vida. O teu barco está caminhando na vida e vem os ventos contrários, vem a dificuldade. Por que Jesus não impediu que isso passasse? Para você ver que em todos os momentos Ele está com você, independente da dificuldade. Olha só o versículo 26, pastor. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustados, eram mais do que poderiam captar. Jesus disse que ia estar com eles, mas não tinha barco, não tinha nada. Daqui a pouco eles olham, breu na noite, vento. Quando tem vento, era uma noite com tempestade escura. Geralmente o vento, a tempestade é escura. Jesus foi encontrá-los. O Espírito Santo revela que eles se encontravam em apuros. O Espírito Santo revelou: olha, estão em apuros. Jesus foi encontrá-los, foi em vários apuros, né? Ele foi andando sobre o mar. Embora as águas eram muito turbulentas, onde ele pisava era tranquila, né? Aí os discípulos, vendo ele, se assustaram. Ele foi fazer, dizendo: é um fantasma. Não pensavam realmente que era Jesus. E correr para onde? Estou dentro do barco, é um fantasma, vamos correr para onde? Não tem nem lugar para correr, estava dentro do barco. Imagina o medo que eles ficaram, hein? E gritaram com medo. Pensaram que estavam prontos para morrer. No meio da tempestade, no meio da luta, no meio da dificuldade, pastor, é muito difícil ver Deus. Quando você está no meio da dificuldade, é muito difícil ver Deus. Você vê tudo menos Deus. No meio da luta, você muitas vezes visualiza tudo menos Deus. Eles jamais imaginaram que era Jesus. Mas um fantasma não existe. É mais fácil você acreditar numa coisa que não existe. Você entenda isso. É muito mais fácil às vezes você acreditar em coisas que não existem do que nas coisas visíveis e existentes. Do que na realidade. Eu sempre digo que muitas pessoas têm facilidade de acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. Né? Eram crenças populares deles. Crenças populares deles do fantasma. Naquela época existia fantasma? Não existia como não existe hoje. Mas eles, quando viram Jesus, eles não veem Jesus. Porque ver Jesus no meio da luta é muito difícil. Para eles, para mim e para você, pastor. Para nós, nossos dias hoje, ver Jesus no meio da luta. Olha só o versículo... Mas 20. Jesus está ali, né? Mas Jesus está ali. Jesus está presente. Em nenhum momento ele te abandonou. Não importa a dificuldade. Esse é o não segredo. Importa se o vento é contrário. Não importa se as lutas são contrárias. Não importa a dificuldade. Jesus vem a teu encontro. Mas não tem como vir. Como é que ele vai vir? O barco está aqui, não tem como ele vir. Ele vem ao teu encontro. O milagre vai acontecer. Você não vai perecer. Deus vai vir a teu encontro. Deus vem a teu encontro. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você.
Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos falando aqui de Jesus, Mateus capítulo 14, versículo 26. Agora o 27, pastor. Vamos lá. Mas imediatamente, quer dizer, depois que os discípulos viram, né? Você lembra no bloco anterior, Será que era um fantasma? que nós comentamos isso, né? Até o pastor Zé Carlos falou uma coisa aqui muito, muito forte, que as pessoas, quando estão diante de uma situação terrível, acreditam mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. Existe mais que acredita mais na tragédia do que na solução do problema, né? Então aqui vai acontecer um fenômeno aqui, ó. Aí Jesus veio, Jesus apareceu, versículo 27. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Mas quando gritaram de medo, logo em seguida, imediatamente, Jesus falou, uma vez que eles estavam vendo Jesus, eu estava vendo eles. E Jesus conhecia, sabia que eles estavam com medo. Dizendo, tende bom ânimo. Eita glória. Aleluia. O que sou eu? Não tem mais. O que Jesus quer que você tenha no meio da dificuldade? Bom ânimo. O que Jesus espera que você tenha? O que devemos fazer frente às circunstâncias diversas? É estar com ânimo. Pastor, defina agora para esse ouvinte, para nós que estamos aqui, o que significa esse bom ânimo na hora da coisa ruim? Bom, o que é ânimo? Animar-se. Você ficar animado. Bom ânimo. Eu disse, bom ânimo. Fique animado. Se anime. Mas se animar no meio da dificuldade, pastor, é fácil? Não é fácil. Você resolveu para ele, disse, se anime. Isso vai passar. Então, querido, se alegre. Né? Tem um hino da Cassiane que diz, louvar no meio da luta. Então, louve. Louve. Tenha bom ânimo, louve. Quer dizer, se anime-se com alegria. Bom ânimo é animar-se com alegria. O segredo é louvar em meia luta, ela canta, né? O segredo é louvar em meia luta, exaltar enquanto espera. Por que tem que ter, mano? Porque você tem que ter certeza que o Senhor se encarregará daquela situação. Aleluia. Quando ele disse, tenha bom ânimo, você tem que ter certeza que o Senhor vai se encarregar daquela Isso situação. Mesmo. Quer dizer, se anime com alegria. Tem que pensar o contrário do inimigo. O inimigo quer que você pense Desanime. tudo de ruim. Você tem que pensar que vai dar certo, vai acontecer, sabe? O milagre vai acontecer, sua família vai ser restaurada, seu casamento vai ser restaurado, suas finanças vai ser restauradas. É isso que você tem que crer. É isso, meu irmão. Ter bom ânimo é exatamente isso, é acreditar no impossível. Tenha bom ânimo, porque eu cheguei. Aleluia. Eita glória, e quando o Senhor chega, Pronto, a situação é mudada. Tá luta, o vento ao contrário, as coisas tão difíceis. Tende bom ânimo, se anime, porque eu cheguei. Se anime. Eu estou aqui, eu vou mudar a situação. Deus dizendo para você, querido, que está com uma situação difícil, Aleluia. adversa, tende bom ânimo, porque Ele vai mudar a situação. A coisa é forte, pastor. Por quê? Porque Jesus está chegando agora na vida dessa pessoa, perto dela, em meio à luta, através da sua palavra que você está ouvindo aqui. Pronto. Olha só, que se anime. Né? Por quê? Porque eles estavam com medo. Quando você chega no meio da luta, você não consegue ver Jesus. De repente, Jesus apareceu e não conseguiu enxergar que era Jesus, acharam que era um fantasma. Sim. Estavam com medo. Começaram a gritar com medo, não dava nem dizer corre, porque não tinha como correr, estavam no meio da luta. Abismo, quer dizer, um abismo chama outro abismo, né? Quer dizer, Mas no meio da luta, no meio do eles mar. estavam com medo de morrer. Um barcozinho, Aí viram um fantasma e piorou tudo. um barco pequeno, É. no meio do mar.
Corre, Pedro. Corre para onde? Corre para onde? Corre para onde? Tem como Meu correr? Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, o que é O isso? que é isso? Joga na água, sai nadando, porque não tem como correr. Não tem o que fazer, quer dizer. Então Jesus falou para ele, ei, calma, calma. Se anime. Eu cheguei, eu vou mudar a situação. Olha só o que diz o 28. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo, Senhor, és tu mesmo? Quer dizer, ele está dizendo, és tu mesmo, se és tu? Manda ir ter contigo sobre as águas. Está caminhando sobre as águas, és tu mesmo? Está fazendo já o impossível. Deixa eu fazer o impossível contigo. Porque Pedro tinha atitude. Pedro tinha atitude. Imagina agora num culto, daqui a pouco aconteceu um culto. O discípulo pode dizer, ei, um dia Jesus chegou sobre as águas e Pedro pulou do barco e andou sobre as águas. Mas Pedro pode dizer, eu andei sobre as águas com o Senhor. Só tem experiência quem tem atitude. Interessante também que Pedro, ele acreditava em Jesus. Mas só tem, Pedro teve experiência. Todos podem contar, mas Pedro pode contar a sua experiência. Porque só tem experiência, pastor Carleite, quando você tem atitude. Você só vai ter experiência com Deus se você tiver atitude. Se ficar esperando acontecer, ficar com medo, aí não vai acontecer. Mas se tiver atitude de fé, vai acontecer. Aí Jesus vai dizer a mesma coisa. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só o que diz no 29. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aí, ó, o milagre aconteceu com ele também. Ele, quem Jesus disse, vem. A resposta do mestre é a fé. Você quer? Vem, pode vir. Descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Senhor, manda eu ir contigo. Não, vem. Quer vir? Vem, pode vir. Vamos juntos, nós vamos para o barco aí, pode vir aqui, me encontra que nós vamos juntos para o barco. Pedro desceu do barco, olhando para Jesus, teve fé. Enquanto você fixa os seus olhos em Jesus... Essa palavra agora vai tocar em muita gente. Enquanto Pedro, o foco de Pedro era Jesus, ele andava sobre as águas. Enquanto o teu foco estiver em Jesus, você tem vitória. O impossível acontece na tua vida. Por quê? Porque o seu foco está em Jesus. Enquanto você tiver o foco em Jesus, o impossível vai acontecendo. Mas aí... Tirou os olhos de Jesus. Mas aí o 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Olha só. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Enquanto ele estava focando em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando a atenção dele desviou de Jesus e olhou para o vento, porque o vento era a sua dificuldade. O vento é que estava trazendo a luta. O vento é que aumentava a onda. O vento que era contrário, era o vento. Aí ele desviou o foco em Jesus, que era a vitória, e focou na luta. Sim. Aí ele começou a cair. Começou a perder. Porque o foco não pode tirar os olhos de Jesus e focar na luta, no problema, vai dar ruim, vai afundar. Ele começou a ouvir o vento em vez de ver Jesus. Quando ele perdeu o foco, aí a coisa começou. E começou a ir para o fundo. Gritou dizendo, Senhor, salva-me. Uma oração que o Senhor sempre responde. Começou, aí ele olhou para o vento e começou o quê? A afundar. Quando você olha para a dificuldade, você começa a afundar. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus está ali. Quem mandou ele andar sobre as águas? Ele pulou sobre as águas? Não. Ele pediu, Senhor, manda eu ir ter contigo, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse, vem. Ele começou a olhar para Jesus e começou a ir tudo bem. Perdeu o foco. O Pedrão acreditava em Jesus. Perdeu o foco. Quando ele perdeu o foco, ele viu que ele começou a afundar. Disse, Senhor,
Eu estou afundando. E ele pediu socorro ao Senhor. Sorte, pediu socorro à pessoa que realmente podia socorrê-lo. Deus sempre, uma coisa você tem que aprender, quando Jesus está ali e você pede socorro ao Senhor, ele vai te socorrer, querido. Olha só o 31, pastor. Jesus entendeu imediatamente, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Logo que ele pediu, Jesus estendeu a mão e o segurou, sustentou, evitou que ele afundasse mais fundo. Jesus estendeu a mão e pegou nele. Ele disse: homem de pouca fé, por que tu duvidou? Não devemos permitir, querido, que as circunstâncias causem dúvida. Não devemos permitir que as lutas nos causem dúvida. Por que ele duvidou? Porque ele olhou para a dificuldade, olhou para o vento. Aí trouxe dúvida. Eu falei: você devia ter mais fé. Podia até ver o vento, sentir o vento, mas sabia que eu estou aqui e eu te dei a ordem de comando. Porque a dúvida, ela também fala da mesma forma que o Espírito Santo, que é a fé. Por exemplo, a certeza, a fé, fez Pedro chegar para Jesus e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. Isso é a fé. Jesus disse: vem. Então, sobre a palavra de Jesus, Pedro também andou sobre as águas. Mas aí o que aconteceu? Veio a tempestade, o maremoto começou a bater com ímpeto perto de Pedro e ele ouviu a voz da dúvida. E deu errado. Vamos falar mais sobre isso amanhã, pastor Carlito. Muito obrigado. Sim. E esteja orando por nós. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, meu Deus, eu estou me sentindo forte, meu Pai. A tua palavra nos fortalece. E eu sei que o teu povo também está se fortalecendo nesse estudo. Amado Deus, eu quero ver essa pessoa voar. Eu quero ver esse irmão, eu quero ver essa irmã sair dessa situação caótica que as finanças, que o desemprego, que o problema familiar, que a discussão, que a briga, a traição, enfim, qualquer que seja o vento que apareceu, o vento que deu, meu Pai, que aumentou as ondas, o vento que aumentou os problemas e as dificuldades na vida desse irmão e dessa irmã. Que esse irmão, a partir de agora, levante a sua mão direita e repreenda esse vento, porque esse vento vai passar. Esse vento vai passar. Jesus está aqui. Esse vento vai passar. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com mais um programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.